foi a pessoa mais rica que já existiu? Foi Elon Musk, Jeff Bezos ou John Rockefeller? Ou algum imperador antigo que controlava a metade do planeta? A resposta é mais complicada do que parece. E o nome que vem em primeiro lugar vai te surpreender. Comparar a riqueza de pessoas separadas por século ou até milênios é um desafio enorme. Como comparar um empresário moderno com um imperador romano ou um rei medieval que controlava minas de ouro inteiras? Historiadores e economistas usam métodos diferentes. Alguns corrigem pela inflação, outros olham a porcentagem da economia mundial controlada por essa pessoa. E os resultados são surpreendentes. Hoje a gente vai contar do 10 a 1 quem foram as pessoas mais ricas que já existiram e quanto elas tinham em valor de hoje. Se a gente não se conhece, eu sou o Thiago, esse é o Gustavo e esse aqui é o Ciência Sem Jaleco. Se tá curtindo, já deixa seu like que ajuda demais. Um detalhe importante antes de começar: quanto mais voltamos no tempo, menos precisos são os cálculos. No caso de reis e imperadores, muitas vezes é impossível separar a riqueza pessoal da riqueza própria do Estado. Então, os valores que a gente vai citar são uma estimativa aceitas por historiadores e economistas, não são números exatos. O número 10 é o Cornelius Vanderbilt, Estados Unidos. Ele viveu entre 1794 e 1877. A fortuna estimada hoje é cerca de 200 bilhões de dólares. Ele começou no transporte marítimo e depois construiu um império ferroviário, que ajudou a conectar os Estados Unidos durante a Revolução Industrial. Quando morreu, controlava uma parte gigantesca da infraestrutura de transporte americana. Em nono está o Henry Ford, Estados Unidos. Viveu entre 1863 a 1947. A fortuna estimada dele é também cerca de 200 bilhões de dólares. Ford não inventou o automóvel, mas revolucionou sua produção. A linha de montagem da Ford Motor Company reduziu drasticamente os custos e transformou o carro num produto acessível para milhões de pessoas. Em oitavo está o Mir Osman Ali Khan, na Índia. Ele viveu entre 1886 a 1967. A fortuna dele foi estimada cerca de 230 bilhões de dólares. Foi o último Nizam de Hyderabad e, durante boa parte do século XX, foi considerado o homem mais rico do planeta. Ele literalmente usava diamantes como peso de papel. Em sétimo, Jacob Fugger, Alemanha. Ele viveu entre 1459 e 1525. Sua fortuna estimada em dias atuais seria entre 400 e 500 bilhões de dólares. Muito antes dos bancos modernos, ele financiava imperadores europeus e controlava minas de prata e cobre pelo continente. Seu poder econômico era tão grande que influenciava eleições imperiais. Em sexto está o André Carnegie, Estados Unidos. Ele viveu entre 1835 a 1919. A fortuna estimada nos dias de hoje é cerca de 460 bilhões. Ele construiu um império siderúrgico gigantesco e, em 1901, vendeu sua empresa para o financista JP Morgan, um dos maiores negócios da história, e, curiosamente, doou a maior parte da fortuna para bibliotecas e universidades. Antes de a gente chegar nos números realmente absurdos, não se esqueça de se inscrever no canal. Em quinto lugar está o John Rockefeller, Estados Unidos. Ele viveu entre 1839 e 1937. A fortuna dele estimada está entre 500 a 630 bilhões de dólares, dependendo da metodologia. Ele fundou a Standard Oil, que chegou a controlar cerca de 90% do refino de petróleo dos Estados Unidos. Em determinados períodos, sua fortuna representava cerca de 1,5% de toda a economia americana. Em quarto lugar está o Augusto César, que é o imperador romano. Viveu entre 63 a.C. a 14 depois de Cristo. A fortuna dele está estimada em cerca de 4 trilhões de dólares. Como primeiro imperador romano, ele controlava diretamente recursos de um império responsável por algo próximo de 25% da produção econômica mundial da época. Aqui a gente já não fala só em dinheiro, mas em terras, tributos, minas e exércitos distribuídos
por 3 continentes. Em terceiro, Akbar I, Império Mongol. Ele viveu entre 1542 a 1605. Sua fortuna estimada em valores atuais seria cerca de 21 trilhões de dólares. Durante o seu reinado, produzia uma parcela enorme da riqueza global. A Índia era uma das regiões economicamente mais importantes do planeta. Em segundo lugar está o imperador Shenzong, China. Viveu entre 1048 a 1085. A fortuna estimada dele é de 30 trilhões de dólares. Durante a dinastia Song, a China tinha uma das economias mais avançadas do mundo. Muitos historiadores a consideram, neste período, uma das maiores potências econômicas da história humana. E aí chegamos no primeiro, Mansa Musa, do Império Mali. Viveu aproximadamente entre 1280 a 1337. E a fortuna dele é impossível de calcular com precisão. Estimativas conservadoras apontam valores superiores a 400 bilhões de dólares. Mas alguns historiadores afirmam que qualquer número moderno provavelmente subestima sua fortuna real. Mansa Musa governava o Império Mali, responsável por grande parte da produção mundial de ouro. Na época, um dos recursos mais valiosos do planeta. Em 1324, ele fez sua famosa peregrinação a Meca, levando milhares de pessoas e camelos carregados de ouro. Ele distribuiu tanta riqueza pelo caminho, provocou a inflação em cidades do Oriente Médio e do norte da África. E os bilionários de hoje, como Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, em 2026, estimativas chegaram a colocar a fortuna do Elon Musk acima de 1 trilhão de dólares, depois da abertura do capital da SpaceX, algo sem precedentes na era empresarial moderna. Então, afinal, quem foi o mais rico? Dependendo da metodologia, se pensarmos em riqueza privada documentada, Rockefeller costuma aparecer como o homem mais rico da era moderna. Se pensarmos em controle econômico e recursos naturais, Mansa Musa geralmente lidera os rankings históricos. E se incluímos imperadores que controlaram economias inteiras, Augusto, Akbar e Shenzong chegaram a valores equivalentes a trilhões de dólares. Quando pensamos nos bilionários atuais, é fácil imaginar que nunca existiram pessoas mais ricas. Mas a história mostra algo bem diferente. Imperadores controlavam continentes inteiros. Reis dominaram minas de ouro que abasteciam o mundo inteiro. Empresários construíram monopólios capazes de influenciar economias inteiras. E talvez o mais impressionante seja que algumas dessas fortunas eram tão grandes que os historiadores ainda discutem como medi-las séculos depois. Se gostou do vídeo, já deixa seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nos ajude a crescer o canal Ciência Sem Jaleco mais e mais. E lembre-se, aqui no Ciência Sem Jaleco tentamos explicar tudo sem complicação e, claro, sem jaleco. Até a próxima!